Jó 42, do verso 1 ao verso 6. O tema do sermão, põe aí. Crente também sofre. Crente também sofre. Sabia disso? Não acredite nessas religiões que dizem assim: Deus te pôs por cabeça e não por cauda. Traga a sua oferta e leve a sua bênção. Deus tem um carro melhor para você, uma casa melhor para você. Deus vai te dar toda a saúde do mundo. Muito cuidado, porque crente também sofre. Se há um homem crente na Bíblia, esse homem era um homem com um nome pequenininho. Jó. Jó. Que nomezinho para um grande homem. Veja o que ele escreveu aqui, nesses 6 primeiros versos do capítulo 42, que eu quero que você leia comigo. Leiamos. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O livro de Jó tem uma divisão simples. A primeira parte são os primeiros 2 capítulos. A segunda parte vai do capítulo 3 até o capítulo 41. A terceira parte é essa parte final, capítulo 42. Na primeira parte, nós ouvimos algumas coisas a respeito deste homem, grande homem de nome pequeno, Jó. E olha, que coisas que nós ouvimos a respeito deles. Vamos ver? Jó, capítulo 1. Vamos ver o que Deus diz sobre Jó. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ah, como eu gostaria que dissessem isso a meu respeito. Homem íntegro, inteiro, não lhe falta nada. Homem íntegro. Aqui homem, vamos colocar no sentido genérico, homem e mulher. Um ser humano íntegro, ele era assim, inteiro. Não lhe faltava nada. Ele era reto. Ele não era curvoso, reto. Alguém já disse que se você quiser que a sua flecha acerte o alvo, faça a sua flecha ser reta. Ele era reto, e aqui o sentido é de que ele era um homem que fazia aquilo que estava de acordo com Deus. Lembre-se que Jesus diz: bem-aventurados os que são famintos e sedentos da retidão de Deus, da justiça de Deus. Jó era um homem reto. Quem olhava para ele, dizia, não precisa nem da assinatura dele. Se ele falou, está falado. Eu achei bonito essa semana que eu recebi a visita de uma sobrinha minha.
E o filho dela está querendo mudar de igreja. De igreja não, de escola. Aí, ela ligou para a escola a pedido do filho. E aí a coordenadora disse, talvez não seja possível mudar. A minha sobrinha, mãe dele, do Murilo, disse, eu vou aí então, porque eu prometi para ele que eu faria isso. Quando o menino chegou em casa, a mãe disse, filho, eu falei com a coordenadora e ela disse que provavelmente não será possível que você mude agora de escola. Mas eu prometi que vou lá. Ele disse, eu sei que a senhora vai lá. Eu disse, inclusive, isso para a minha coordenadora. Se a minha mãe falou que viria, se a minha mãe falou que iria interferir em meu favor, minha mãe não mente. É como se ela dissesse, minha mãe é reta. Se ela falou, ela vai cumprir. Como diz a Bíblia, Deus não é homem para... E nem filho de homem para, como nós nos arrependemos, porque Deus não tem pecado. Se ele falou, vai acontecer. Jó era reto. Que mais? Ele era um homem temente a Deus. Se você for ler o livro dos Salmos, leia sobre essa perspectiva. Porque o livro dos Salmos está cheio de expressões que dizem assim, o homem que teme ao Senhor, O homem que teme ao Senhor é como alguém casado que tem muitos filhos. O homem que teme ao Senhor, e Provérbios diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, veja só, Jó era íntegro, reto e temia a Deus. A impressão que eu tenho nos dias tão caóticos de hoje é que as pessoas não têm mais essa perspectiva do temor de Deus. Elas fazem e pensam assim, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou agir, porque como homem eu tenho poder nas mãos, eu não tenho que responder para ninguém. Porque eles pensam que são seus próprios deuses e donos dos seus atos e pensamentos. Mas o homem que teme ao Senhor é sábio. E Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Normalmente a palavra mal na Bíblia tem a ver com maligno. Quando Jesus na oração do Pai Nosso diz, livra-nos do mal, é esse sentido, livra-nos do maligno. Então vejam, irmãos, que homem era esse? Mas diz mais, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era um homem que gostava de filhos. Possuía, e aí fala a riqueza de Jó. Era um homem muito rico, muito rico. E o que aconteceu com ele? De uma hora para outra, não vou entrar em detalhes porque falo de improviso. De uma hora para outra, os filhos e as filhas morreram. Todos os animais que o homem era visto pela quantidade de animais que tinha. Todos os animais morreram. Casa pegou fogo. Se isso já não bastasse, ele ficou doente. Do topo da cabeça, a planta dos pés cheio de chagas, de feridas purulentas. Às vezes eu me lembro de Jó, eu me lembrava quando eu ia para a Praça da Sé, o centro de São Paulo, e ali na rua direita, você entrando ali no viaduto do Chá, na rua 24 de Maio, era muito comum ver homens e mulheres sentados na calçada com aquelas feridas enormes, purulentas, abertas. Quando eu via essas pessoas, eu lembrava de Jó. Eu também me lembrava
de Jó, quando eu lia aquela parábola de Jesus do rico e do mendigo, que diz que ele era tão cheio de chagas que o prazer na vida dele era que os cães viessem lamber suas feridas. Veja, meus irmãos, um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, de uma hora para outra, viveu uma experiência de perda sem precedentes. Não conheço na história da humanidade pessoa que tenha sofrido tanto quanto Jó. Eu me lembro do meu paizinho, morreu de câncer no pâncreas, com apenas 59 anos de idade, bonito, blue eyes, olhos azuis, um sorriso, dançava como Fred Astaire, os mais velhos sabem de que eu estou falando, um músico extraordinário, um trombonista com uma embocadura limpa, decente. Às vezes ele ia na igreja da minha mãe, na nossa igreja de infância, e ele ouvia a igreja cantar e os músicos tocarem muito mal. Ele se revoltava com aquilo e dizia para minha mãe, no italiano, a gente entendia, Landa, isso não pode ser adoração a Deus. Ele era um católico carola. Essa turma não ensaia. Essa turma não treina. Deus deve ficar envergonhado. Aí ele pegava o trombone, ia lá, pegava o bocal, ele carregava 2 bocais de trombone, um no bolso do paletó e outro no case do trombone Crown que ele tinha. Ele tirava, apertava o bocal para fazer aquele pré-calo, aquecer, e soprava. Aí ele pegava o trombone, tirava, montava, trombone de vara ele tocava. Punha o bocal e começava a tocar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. As pessoas passavam na rua Amor Perfeito, na frente do número 18, que era onde eu morava, e paravam para ouvir aquele som maravilhoso. Meu pai se vestia, ele era um homem muito bonito, eu sou muito parecido com ele. É verdade, meu pai era um homem muito bonito. Quando ele aparecia no alto da rua Amor Perfeito, as mulheres saíam no portão para ver o Vincenzo andando, com seu case, sempre bem vestido, óleo no jol, no cabelo e penteado. Sofreu. Ele foi ao hospital, o médico disse para minha mãe, ele não tem úlcera. Abriram meu pai, porque não tinha ultrassonografia, ressonância magnética, não tinha esses exames que eu tenho feito aí super sofisticados, né? Hoje em dia você faz uma operação, por exemplo, me permito dizer, de próstata por videolaparoscopia ou por mecânica, robótica. É um negócio impressionante. Naquele tempo abriram o estômago do meu pai, aqui, para descobrir que ele tinha um câncer de pâncreas e que já estava com metástase e que não tinha jeito para ele. E o médico disse para minha mãezinha, ele só tem 6 meses de vida. Eu nunca me esqueço que minha mãe disse para o meu pai na madrugada, eu dormia na sala, tinha o quarto deles, Vincenzo, na língua deles, você não tem úlcera não. Você tem câncer e o médico só te deu 6 meses de vida. Eu escutei meu paizinho chorar. E ele disse, eu espero que eu seja o melhor marido para você nesses 6 meses que eu nunca fui. Eu só quero ser o melhor pai. Eu só quero ser o melhor cristão, porque aí ele já havia sido convertido e foi batizado no leito de morte, como membro da igreja cristã evangélica de Jardim Dunfer. Mas eu vi aquele homem sofrer, porque não tinha os medicamentos
que atenuam as dores. Hoje você vê uma pessoa com câncer no hospital, tem lá uma equipe só que cuida da dor. E eles dizem, ele vai morrer com dignidade. Meu pai não, meu pai acordava de madrugada, abria a geladeira, pegava gelo e punha na boca. Ele morreu com os 32 dentes na sua boca. Ele tinha os dentes lindos e ele mastigava, eu escutava, porque ele passava pela sala e vinha mastigando aquilo, porque a impressão que dava é que quando ele tomava aquele gelo, descia para o estômago e atenuava a dor. Meu pai urrava de dor, imagine Jó. E meu pai tem a esposa lá que era uma mulher virtuosa, crente. Jó, não, tinha uma mulher que ficava incitando ele a amaldiçoar a Deus. Apesar de que não vamos dar uma nota tão ruim para a mulher de Jó, não, porque ela continuou com ele até o fim. Mas ela ficava lá, amaldiçoa teu Deus e morre. Você não é um homem temente a Deus? Você não é um homem reto, íntegro? Você não é isso, você não é aquilo? Quando você vai adorar a Deus, você dá ofertas até pelos pecados dos seus filhos. Como é que Deus faz uma coisa dessa para você? Jó sofreu terrivelmente. Além disso, Deus mandou 3 amigos para ele. Aqui eu vou dizer 3 amigos, entre aspas, né? Porque esses caras falaram tanta coisa que não devia para o tal do Jó, que eu acho que o sofrimento dele aumentou. Aumentou. Chegou uma hora, ele olhou para os amigos dele, que já eram de idade, e disse, olha, já descobri que idade não significa experiência de vida, não, porque vocês só falam coisas que não devem. Mas você imagina, sofrer daquele jeito, perder tudo, perder os filhos. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu via na internet uma mulher que perdeu uma filha adolescente por causa de bullying lá nos Estados Unidos. Por favor, adolescente, não pratique o bullying. Não fique tirando um sarro da outra menina, do outro menino. Não faça isso. Tem gente maldosa que eu saio um pouco fora do meu improviso, né? Eu espero voltar. Tem gente que se concentra num defeito que uma pessoa tem e para humilhar aquela pessoa fica falando, não faça isso. Eu via que aquela mulher chorava diante do caixão da sua filhinha, chorava, e ela fez um discurso em prantos. Imagina Jó. Perdeu tudo. Só não perdeu a mulher. Perdeu tudo. Perdeu a saúde, porque ele disse para o diabo, você pode tocar em tudo dele, mas não vai tocar nele. A vida dele você não vai tirar. O diabo falou, eu não vou tirar a vida dele, mas ele vai ser como um zumbi, ele vai ser um morto-vivo. E foi isso. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, que crente sofre. Quer dizer para você que sofrimento faz parte da vida por algumas razões. Uma delas é porque nós vivemos num mundo de pecados e pecadores. Santo Agostinho disse com muita propriedade, não houve sequer um homem que não tenha pecado, que não tenha sofrido. Houve apenas um homem que não pecou, Jesus. E sofreu. E Jó, sendo o que era, sofreu. E como sofreu? Foi um homem que perdeu a saúde. E, gente, como é bom ter saúde. Poder sentar à mesa com apetite e comer, oh, coisa gostosa. Eu tenho apetite, sabia? Uma das coisas que o oncologista perguntou para mim se eu estava perdendo peso e tinha apetite para comer. Eu falei, como que é uma beleza. Mas só que não posso comer carne, tanto quanto eu comia, né? Também não está adiantando muito, né? Comer carne hoje em dia, que está tão cara, né? Comer carne. Eu sou filho de calabreses. Um calabrês com uma napolitana, com comida super condimentada. Pimenta? Meu pai quase que punha pimenta na nossa mamadeira.
Meu pai ia na feira, comprava pimenta, dedo de moça. Aquela pimenta verde, comprava pimentão amarelo, vermelho e verde. Comprava cebola, comprava alho, comprava azeitona. E ele fazia o seguinte, ele cortava tudo, dava uma refogada e depois tapava e deixava aquilo fermentar. Depois aquilo virava uma pasta. Ele pegava aquilo e colocava, naquele tempo, o Sálvio está aí, lembra? Está aí, né, Sálvio? Aqueles vidros, se lembra? Que nós somos do tempo que o leite vinha em vidro, em garrafa de vidro, a gente dava para o leiteiro no outro dia, lembra disso? Que coisa, né? Os velhos têm história, né? Então, meu pai colocava aquela camada assim, depois uma camada, outra camada, ele fazia uns 3 vidros daquilo lá. Aquilo ardia, quando você abria o vidro, aquilo ardia. Sai lágrima. Então meu pai todo dia de manhã esquentava um café, fazia um café, leite quente, pegava meio filão de pão, porque a maioria aqui não sabe o que é filão, só conhece o pão francês. Lembra do filão, Nancy? Lembra? Da bengala? Lembra? Você também lembra, Amanda? Vocês compram meio filão de pão. Meu pai pegava meio filão, cortava assim, pegava uma colher, pegava aquela pasta que ardia, só de pensar na alma, até a alma saía do lugar da gente, e passava no pão, fechava e comia com aquele café com leite quente, entenderam? Porque ele teve um câncer, um carcinoma gástrico. Como é bom poder sentar e comer. Eu acho que Jó nem isso tinha vontade. De comer tinha prazer. Sofreu. Lembre-se disso. Aproveite os bons tempos para servir a Deus. Para buscá-lo em oração todos os dias. Para buscá-lo na sua palavra, crentes. Você subindo aqui, para comer de conversa, primeiro comércio que tem aqui, sabe o que é? Onde era o supermercado? O que é aí? Se você passar ali na mesquita do lado, tem o quê? Se você subir mais para frente, chegar na Guma um pouquinho antes, tem uma igreja, tem uma. Se você chegar perto da Lei de Tita, tem o quê? E aí, eu e a Ângela, que andamos muito pela Avenida Henrique Queiroz, ficamos vendo as moças, fogosas, né? Indo para a academia e voltando da academia. Tá errado? Não! Não tá. E tem muito crente embarcando nessa onda. Academia, se deixar, é de manhã, de tarde e de noite. Tem uma sobrinha minha, neta, que ela gosta de dormir, mas quando ela tem academia, 5 da manhã, ela levanta. E vai lá, e fica medindo o bíceps. Fica olhando. Está errado ir para a academia? Não, desde que você vá bem vestidinho, né? Não tão escandalosamente como se veste, né? Está errado não. Mas, se você se dedicasse à leitura da Bíblia e à oração, como você se dedica à sua academia. Você cuidaria bem do lado de fora e muito bem do lado de dentro. Porque não adianta nada ser bonito por fora e feio por dentro. Né? Diz o ditado, por fora, bela viola, por dentro... Vocês sabem. Isso aí é o que Jesus falou isso dos fariseus. Vocês são como túmulos caiados, porque eles pintavam os túmulos, mas por dentro só tinha podridão. Aproveite para curtir Deus agora, hoje, enquanto é tempo. Havia uma música que a gente cantava, nunca mais cantamos. Hoje é tempo de louvar a Deus. Aproveite hoje, enquanto você tem saúde. Está ali, a Eliana. Marido tocava um violão, uma harpa.
um teclado, nós chamávamos ele dos jovens da verdade, de bico doce. Daniel dos Santos. Tocava e cantava como poucos. Mas em 2020 veio o maldito Covid e levou-o embora. Jovem! Crente sofre. Mas eu tenho palavras de esperança para você. Não vou ficar mais batendo nessa tecla, não, senão vai doer na alma, né? O que diz no capítulo 42? Porque do capítulo 3 em diante é só sofrimento, só conversinha fiada dos amigos de Jó. Mas quando chega no capítulo 42, na passagem que nós lemos, o que é que encontramos? Palavras de Jó. A essa altura, Deus já havia dado um jeito na vida dele. Porque ele foi tentado, ele sofreu, foi espicaçado, foi trucidado pelas circunstâncias, mas ele continuou firme. Ele não só sobrou. Ele disse, olha, posso sofrer do jeito que eu sofrer, mas eu sei que quando o meu corpo for depositado no chão, o meu Redentor haverá de me ressuscitar, porque o meu Redentor vive. Que esperança maravilhosa. Veja o que ele diz aqui, o que Jó disse ao Senhor. Leia o verso 2. Bem sei que tudo podes. Crente sofre, mas Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus vê o nosso sofrimento. Eu estou lendo um livro agora, que é a história de um dos maiores pregadores e escritores odiernos dos nossos tempos, chamado Tim Keller, que morreu recentemente também de câncer no pâncreas. Pastor da Igreja Presbiteriana Redeemer em Nova York, Manhattan. Ele chegou em Manhattan, centro nevrálgico econômico de Nova York e do mundo, onde está lá o Wall Street. Ele começou um trabalho lá evangelístico, a igreja dele tinha 5.000 membros. De repente, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas e durou 2 anos. E eu me lembro que uma das falas dele no City for Christ, ou alguma coisa assim de um movimento aqui no Mackenzie, foi esse: quando você pensar que você está sofrendo, lembre-se de que o Filho de Deus sofreu muito mais, e sem merecer. A única vítima na história da humanidade que sofreu sem merecer foi Jesus, o Salvador. Deus tudo pode. Ele pode amanhã mover o coração lá do Rap Vida e me dar o remédio. Eu posso voltar para casa triste. Mas não importa. Ele está no controle de tudo. Ele é incomparável. Crente sofre, mas Deus pode tudo. Deus pode tudo, tanto que fez o que fez com Jó. Jó recebeu o dobro do que havia perdido. Só não recebeu o dobro em filhos. Por quê? Porque ele tinha os filhos na terra que Deus deu a ele depois da perda dos seus filhos, e aqueles que estão no céu ele tinha o dobro dos filhos. Bem sei que tudo podes, Deus está no controle. Não tente tomar a justiça por tuas mãos, porque isso é vingança pura. Não tente chamar para ti a atenção do outro. Não tente evocar os seus direitos, deixe com Deus. Deus vai agir no tempo certo, da forma certa, da maneira certa. Isso é só uma questão de time, tempo. Deus sempre fez assim. Quando os nossos pais pecaram, Deus veio e deu um jeito. Capítulo 3 de Gênesis. Quando a população mundial se corrompeu de uma forma terrível, Deus levantou Noé
corrigiu o curso da história. Quando o mundo vivia um dos piores momentos, Deus manda Jesus, seu Filho, para morrer por mim, para morrer por você. Deus é perito em transformar caos em ordem. Lembra-se? O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Mas lá, no princípio criou Deus os céus, a terra era, porém, sem forma e... Então disse Deus... A palavra de Deus vem, transforma caos em ordem. Sempre foi assim. E sabe quando será assim de forma derradeira, Cláudia? No dia glorioso da volta de Jesus Cristo. Tudo que é caótico vai ser colocado em ordem. Será uma volta gloriosa, uma consumação gloriosa. Deus fez isso com Jó. Ele pode fazer comigo, pode fazer com você, pode fazer com a Conceição, com a Genesi, com a Idércia, com o seu problema crônico, desde mocinha. Desde que conheço a Idércia, ela sofre com aqueles problemas de coluna. Com a Sueli, que eu vi ali, está no fundo, esposa do Tarcísio, que vem sofrendo há anos. Deus pode vir. E Ele vem. E se Ele não nos curar, sabe de uma coisa que Ele faz, Ele é perito? É trazer paz à alma do sofredor. Traz esperança. Ele é a nossa esperança. Como disse o salmista, minha alma espera em Deus. Só em Deus minha alma espera. Crente também sofre. Mas nós temos um Deus que controla todos os eventos da nossa vida. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Vamos ouvir o coral feminino Cantares.